para você que não me conhece, eu sou a professora Sara Fernandes, sou professora de Língua Portuguesa e Literatura aqui na Rede Municipal de Uberlândia. E na aula de hoje nós vamos falar da contribuição do texto literário e não literário para a cultura de paz. E a nossa aula de hoje ela foi construída de modo colaborativo com a professora Maria Isabel Vieira. Quando nós pensamos na linguagem, na cultura de paz, qual é a relação de uma com a outra? Nós sempre temos que pensar que a linguagem é o instrumento pelo qual as pessoas interagem com as outras. A linguagem é uma ferramenta de construção social e ela está sempre se ressignificando. Quando pensamos, então, na cultura de paz, nós percebemos que o modo com que as pessoas falam e se comunicam com as outras podem interferir. E a forma que a língua contribui para essa cultura de paz é em relação à memória, em relação aos registros de leis, inclusive, como vimos nas nossas aulas anteriores. Percebemos, então, que a linguagem é um instrumento de interação entre as pessoas. Mas, relembrando a nossa aula 1 desse tema, a linguagem por si só não garante a paz. Nós estamos falando que a linguagem auxilia na cultura de paz, certo? Bom, aqui nós temos dois exemplos de como a linguagem pode auxiliar na cultura da paz. Houve então a necessidade da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, para assegurar os direitos, das crianças e dos adolescentes brasileiros. E aqui temos o registro dessas leis, o registro escrito. E aqui nós temos a Lei Maria da Penha, que é uma lei que prevê e procura assegurar o direito das mulheres e a segurança, e a vida de todas as mulheres brasileiras. Você já parou para pensar no que nós podemos fazer para fomentar a cultura da paz? Já parou para pensar como você, enquanto pessoa, pode fazer para auxiliar na paz? Ah, mas eu não estou falando da paz mundial. Pode até ser. Já pensou se você contribui de uma forma tão significativa que ajuda na paz do mundo? Eu ficaria muito feliz com isso. Mas e se nós pensarmos enquanto pessoas, enquanto indivíduo de uma sociedade? O que nós podemos fazer para colaborar com essa cultura de paz? Já parou para pensar nisso? Na aula anterior, nós demos exemplos para você de pessoas conhecidas mundialmente que colaboraram para a cultura da paz. E na nossa aula de hoje, vamos falar o que nós, enquanto pessoa, podemos fazer para que a cultura da paz prevaleça. Um exemplo que eu quero oferecer a você nessa aula de hoje é Martin Luther King. Bom, você já deve ter conhecido o famoso discurso dele, Eu tenho um sonho, naquela voz grave e um pouquinho rouca, que ele tinha uma voz muito agradável de se ouvir. Bom, se você não conhece, então, vou te apresentar a pessoa do Martin Luther King. Na verdade, a biografia, Bom, ele era um pastor batista, ele era um ativista político e ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1964, pelas contribuições que ele, enquanto pessoa, trouxe para a comunidade dele naquela época lá, um pouco antes de 1964. Ele lutava principalmente para que as pessoas negras tivessem melhores condições de trabalho, mais empregos e salários dignos. Ele era também defensor dos direitos iguais para homens e mulheres. Nos Estados Unidos, ele era norte-americano. E aqui no Brasil, eu quero mostrar para você o exemplo da Irmã Dulce. Talvez você até já conheça. A Irmã Dulce, ela era uma religiosa católica e ela foi beatificada em 2011 e canonizada em 2019. Bom, nós vemos aqui que é um retrato da religiosidade e da fé dela. E olha que interessante, ela foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz em 1988.
Mas o que será que ela fez, né, para ter essa indicação do Nobel da Paz? Ela ajudava as pessoas, principalmente aquelas que estavam em situação de risco, que moravam nas ruas, as pessoas que estavam adoentadas ou sem familiares que pudessem ajudar. Então ela auxiliava, né, oferecendo abrigo, condição e alimentação para que essa pessoa se fortalecesse e pudesse até mesmo retornar para a família no momento posterior. Bem, e nós também precisamos falar do Gandhi, que é um hinduísta indiano. Ele praticava protestos pacíficos e difundiu bastante a ideia da não violência na sua região, no seu país, e influenciou pessoas do mundo todo. Bom, depois de falar tanto de Nobel da Paz, né, o que isso tem a ver então com a língua portuguesa? Né? Vamos retomar o nosso assunto da aula anterior. A língua, ela serve como registro, auxilia na memória, faz parte da identidade e cultura de um povo. Nesse sentido, então, a língua, né, nós, falantes de uma determinada língua, produzimos textos, comunicação, texto no sentido de mensagem. Nós produzimos uma mensagem e a pessoa recebe essa mensagem, compreende, elabora, emite uma outra mensagem para nós. Então, nesse sentido, a língua fomenta a cultura da paz, certo? E vamos retomar, então, o texto literário e o não literário. Vocês estão lembrados desses conceitos? Vamos retomar. O texto literário, então, é aquele que tem a função estética, o prazer pelo belo, o gosto pelo belo, às vezes até o entretenimento, o aguçar do imaginário. E já o texto não literário, ele tem outras funções. Geralmente está associado a uma linguagem mais objetiva, mais direta, mais clara, e também está relacionado à informação. Como exemplo para você, trouxemos aqui 2 verbetes. O primeiro é do texto não literário e vai retomar a ideia de paz. Então, o que é a paz? Então, é um substantivo feminino, né? Falando de verbete, é importante a gente entender a classificação da palavra. Substantivo feminino, ele está relacionado, está ligado à relação entre pessoas que não estão em conflito, não estão em desacordo, né? Não estão em concórdia. Está relacionado à tranquilidade entre cidadãos, à situação de um estado que não está em guerra, um estado ou nação, e temos também outros conceitos de paz. Então, nós percebemos que aqui nesse verbete, a paz está associada a um estado ou país em relação ao outro, né, no cenário internacional, entre países também, e nós estamos nessa aula de hoje falando sobre aqui o local, o regional, nós enquanto pessoas, certo? Vamos retomar agora o exemplo do texto literário. Vou te mostrar o exemplo de texto literário. É um verbete também, tá? Mas é um verbete diferente. Ele está presente no livro Ressignificados, né, do João do Oderlin. Depois vocês pesquisem, talvez vocês gostem, é um autor muito interessante. Ele criou um livro sobre verbetes e esse aqui, tomamos esse exemplo, né, porque é o tema da nossa aula de hoje. Vamos verificar? É um texto literário. Vamos ver as diferenças? Paz. Olha que interessante, ele colocou substantivo feminino. É pedir perdão. É respirar fundo em meio a uma crise de ansiedade. Paz é o que eu sinto quando olho nos seus olhos. Paz é o estado de espírito em que o coração, mesmo envolto de medos e problemas, permanece calmo. Paz é ouvir música sozinho. Paz é o nome que se dá para banhos quentes e demorados. Paz é, apesar de tudo, se sentir tranquilo. Percebeu, então, como os 2 verbetes, eles conceituam a paz e exemplificam também? Mas de formas diferentes, né? O uso da linguagem aqui do João do Oderlin foi muito mais subjetiva, mais ressignificada do que aquele primeiro conceito lá do dicionário. Vamos exemplificar com uma notícia. Ainda falando desse tema de paz, a notícia que trouxemos aqui para vocês está relacionada também a esse tema.
visualmente, antes mesmo de comentarmos do assunto da notícia, visualmente, como podemos entendê-la? Trouxemos aqui para você uma notícia que foi printada, né? Foi retirada uma foto da tela do computador. Então, no título principal ou manchete, nós temos a notícia, né, que o indiano Kailash e Malala vencem o Nobel da Paz. Logo abaixo, nós temos a presença do título auxiliar. Kailash é ativista de direitos das crianças na Índia. Aos 17, Malala é a mais jovem vencedora do Nobel da Paz. Então, esses títulos têm uma função específica. Esse visual aqui, ele não acontece de forma impensada, não. Nós vamos analisar como a posição de cada elemento aqui nesse texto é importante para a nossa leitura e compreensão, certo? Bom, o título principal, ele retrata o tema maior, né? E o título auxiliar, ele comenta a notícia de uma forma muito resumida e faz com que nós, leitores, entendamos quem é Kailash, quem é Malala, né? O que eles fizeram para receber esse prêmio. Então, já está aqui presente no título da notícia. E se você, leitor, né, considerar que é interessante para você, você continua lendo. E olha que interessante aqui a notícia é na sua estrutura. Bem, e logo depois, então, que nós percebemos a imagem, os dois títulos, aí nós temos o primeiro parágrafo da notícia, que aqui fizemos um destaque para você e nós chamamos de lead. Bom, esse lead, ele tem uma característica específica, que aqui contém tudo que a notícia vai te dizer. Então, vai falar como aconteceu, quando, as pessoas envolvidas e o lugar também. Então, aqui a gente tem uma síntese dessa notícia toda. Dessa maneira, o leitor, ele pode escolher se ele quer continuar conhecendo esse assunto ou se não é interessante para ele naquele momento. E depois do lead, vem o corpo do texto, com as demais informações e até mesmo detalhes dessa notícia. Bem, e você está lembrado sobre as 8 ações que promovem a cultura da paz? Vamos lá? Tem a ver com a educação, tem a ver com a igualdade entre homens e mulheres, tem a ver com o desenvolvimento econômico sustentável. Consegue lembrar de mais algum? Muito bem. Tem a ver com os direitos humanos, com a participação democrática das pessoas nas ações do dia a dia. Tem a ver também com a tolerância, a solidariedade e ao conhecimento ser difundido, né? Tem a ver também com a informação e o conhecimento chegar a todas as pessoas. E, claro, tem a ver com a segurança internacional. Bom, relembrando então o nosso gênero notícia, nós temos um texto jornalístico que tem características específicas de informar. Por ser notícia, tem uma característica importante também que não podemos desconsiderar. Tem que ser um tema atual. Já pensou uma notícia antiga, né? Uma notícia velha? Não faz sentido. Então, esse texto é preciso que seja um tema atual e de acontecimento real. Então, aqui esse fator é muito importante. O que é noticiado tem que ser verdadeiro. Por isso, a pessoa que escreve a notícia, ele estuda, pesquisa e confirma os fatos antes de veicular a notícia. E onde é que essa notícia ela é veiculada? Pensando, então, no portador textual, que é onde essa notícia, esse texto vai estar localizado, né, fixado, vamos assim dizer, nós temos jornais e revistas impressos, hoje um pouco menos, né, porque a presença das notícias nas telas, né, do telefone celular, do nosso computador, da TV, está bastante presente no nosso dia a dia. Então, temos rádio, internet e outros meios também. Na notícia, temos uma característica interessante. Lembra que eu comentei com você que o lead, aquele primeiro parágrafo da notícia, ele continha como, onde, quando, por quê? Lembra que eu comentei? Essas perguntas te lembraram
lá da narrativa, não é verdade? Então, a notícia, ela é um texto narrativo, mas veja só, a descrição, ela também é muito importante nesse gênero textual jornalístico. Apresenta-se, então, nesse texto o tempo, o espaço, os personagens envolvidos, mas a descrição também é bastante importante. Vamos retomar? Cunho informativo, texto descritivo e narrativo são de igual importância, vamos assim dizer. Os textos são geralmente mais curtos, veiculados em diversos meios de comunicação, tanto na mídia quanto em jornal impresso, por exemplo, revista. Utiliza-se sempre a linguagem formal, de um modo claro e objetivo. Sobre a estética, sobre o visual desse texto, é importante lembrarmos que há 2 títulos ou mais, o título principal e o auxiliar. Os textos são narrados em terceira pessoa. Por que isso acontece? Bom, quando a narração acontece em terceira pessoa, há o uso do ele. Então, ele ganhou o Nobel da Paz. Ele recebeu o Nobel da Paz. Então, a ideia que nós temos é que há um certo distanciamento entre a pessoa que está contando, narrando, e os personagens ali envolvidos. Isso confere a nós, passa uma ideia de que há um distanciamento nas emoções. Então, está diferente de eu colocar as minhas impressões, por exemplo. Tá? E a presença do discurso indireto quer dizer que o narrador, ele retoma e ele mostra as falas dos personagens. Não há presença de diálogos. E pensando também na questão dos fatos, eles são reais, atuais, muitas vezes relacionados ao cotidiano das pessoas. Lembrando que é muito importante que esses fatos sejam conferidos antes, Bom, agora que nós falamos da estrutura da notícia, vamos retomar o assunto que ela abordava, certo? Lá falava que a Malala e Kailash receberam o Nobel da Paz. Mas pensando nisso, lá no título falava dos dois, mas no trecho que nós fizemos o recorte, falava especificamente da Malala. E a Malala lançou um livro com a sua biografia. A Malala, então, escreveu a sua biografia. E lá naquela notícia retratava um pouco da vida dela. Uma adolescente que queria ir para a escola, e começou a lutar pelo direito das meninas, irem para a escola. Ela estudava numa escola só de meninas, mesmo assim, no seu país de origem, havia pessoas que eram contra as meninas serem escolarizadas. O título principal da notícia abordava, de modo geral, da Malala e do Kailash, mas o segundo título, o título auxiliar, já abordava os feitos da Malala. O lead mostrava que os dois ganharam o Nobel da Paz. E o corpo da notícia falava tanto sobre a Malala quanto o Kailash. E agora, ainda falando da Malala, vamos retratar a biografia dela. A biografia é um gênero textual literário e ele é a história da vida de alguém. Pode ser contado pela própria pessoa ou por outra pessoa que realizou pesquisas e estudos, até mesmo em documentos, para escrever a história da vida dessa pessoa. Bom, o objetivo de uma biografia, então, é narrar os eventos marcantes da vida de alguém, não apenas as coisas corriqueiras, banais de todos os dias. Uma das características da biografia é que ela é narrativa e, geralmente, os fatos são narrados na ordem cronológica. Então, é a partir do nascimento da pessoa até o momento da vida em que ela se encontra, ou às vezes até mesmo após o falecimento dessa pessoa, a biografia pode acontecer. Pode ser narrada em terceira pessoa ou pode ser também narrada em primeira pessoa. Quanto a esse estilo de narração, você se lembra dos tipos de biografia que nós temos? Vamos rever. Os tipos de textos biográficos, então. Lembra do Kailash da notícia? Trouxemos novamente a história dele aqui, num exemplo de biografia.
Chamamos de biografia porque foi um estudo que foi realizado por uma outra pessoa. E a partir desse estudo foi produzido um texto que conta a vida de Kailash. Não foi ele que contou, então foi narrado em terceira pessoa. Aí dizemos que é uma biografia. Em relação à biografia que a própria pessoa escreve sobre ela mesma, temos a autobiografia. E aqui temos exemplo da Malala. Uma outra capa, né, diferente daquela que eu trouxe, que estava inclusive assim com retoque de maquiagem, né, devido aos pequenos leitores lá de casa, né, mas aqui tem uma representação mais fiel, né, da Malala. Então, na autobiografia que ela escreveu, ela relata os fatos que ela vivenciou, inclusive do atentado contra, né, a sua vida. Ela quase perdeu a vida simplesmente pelo fato de querer estudar. Há ainda um outro tipo de biografia, que são as mini-biografias. Pensa aí no seu livro de língua portuguesa que você tem em casa. Sempre que tem um texto, ao final dele, tem geralmente uma foto do autor desse texto e alguns comentáriozinhos falando sobre esse autor, os principais livros ou a profissão, coisas que ele gosta no dia a dia. Mas são dados muito curtos, é pouca informação. Isso nós chamamos de mini biografia. E aqui trouxemos para você a do Carlos Drummond de Andrade, um poeta mineiro. Para finalizarmos então a nossa aula, o que nós podemos fazer para fomentar a cultura de paz? Pensando aqui no exemplo da Malala, ela transformou aquele terrível, né, acontecimento da vida dela, que foi a tentativa de assassinato, né, dela e das amigas, num exemplo de pessoa que quer lutar pela educação, não só do seu país, mas pelo direito também de todas as mulheres a terem acesso às escolas. Pensando lá no Kailash, ele lutou para que milhares de crianças deixassem o trabalho escravo e pudessem ser livres para estudar e brincar, inclusive. Pensando então em você aí na sua casa, o que você pode fazer para a cultura de paz? Ah, você achou que eu te cutuquei? Eu cutuquei mesmo, né? Então, o que nós, enquanto pessoas, podemos fazer para a cultura de paz? Nós vamos fazer agora um exercício de reflexão. Para esse exercício, você vai precisar de papel, lápis e borracha, certo? Já pegou o papel, o lápis e a borracha? Certo. Agora, você não precisa anotar tudo agora correndo, não. Mas você, à medida que eu for falando e você ouvindo aí, você vai registrando com calma, certo? Lembra que eu te perguntei o que nós, enquanto pessoas, podemos fazer para a cultura de paz? Então, agora chegou a hora dessa reflexão. As respostas que você vai registrar não serão mostradas para ninguém, nem para sua família e nem para o seu professor, a não ser que você queira. Mas não é uma solicitação minha nesse momento, certo? Então vai ser um exercício para você refletir. E daqui a algum tempo, você vai verificar novamente essas suas respostas desse exercício que nós estamos fazendo agora e vai fazer uma nova reflexão. Se você melhorou a sua contribuição para a cultura da paz, se permaneceu ou se piorou, tá? Então vamos lá, vamos pensar sobre isso? Em relação àquelas 8 ações da Unesco para a cultura da paz, que nós comentamos mais profundamente nessa aula de hoje, eu retirei aqui 4 coisas que todos nós, enquanto pessoas, podemos fazer e fazemos no nosso dia a dia, certo? Um pouco mais, um pouco menos. Então, vamos pensar sobre elas. Aqui no nosso quadro, as ações relacionadas à cultura da paz estão enumeradas aqui, estão listadas aqui. E aqui nessa coluna, você vai marcar se está ótimo para essas ações, se está bom para essas ações, ou se não se aplica, não é o seu caso, por exemplo, certo? Em relação ao respeito aos direitos humanos, você tem respeitado os direitos humanos? Por exemplo, os idosos da sua família, as diferenças lá na sua sala de aula, você já tinha esse costume?
Você respeita as pessoas com deficiência que tem na sua sala de aula? Já pensou sobre isso? Você tem respeitado os direitos humanos? Em que tanto? Em que nível aí, vamos dizer? Se for ótimo, registre aqui. Se for bom, registre aqui. E se for ruim ou não se aplicar, você também pode registrar nessa coluna aqui, certo? Registrou? Então vamos agora para o nosso segundo item do exercício. Você contribui com as responsabilidades de casa? Ah, o que isso tem a ver com a cultura de paz? Bom, isso tem a ver com a cultura de paz, de uma única pessoa adulta responsável pela sua casa ficar responsável por todas as funções, né? Então, você tem respeitado isso? Você tem colaborado, fazendo a sua parte nas responsabilidades de casa? Vou dar um tempo aí para você registrar. Lembre-se do nível, se for ótimo, se for bom ou se não se aplica no seu caso aí. Em relação à tolerância, você é tolerante com os seus familiares? Familiares que têm religiões diferentes da sua, que pensam diferente do seu modo de pensar. Você tem sido tolerante? A tolerância é um dos itens que fomentam a cultura de paz. Como você tem feito isso? Respondeu? Marcou? Então vamos para a última. Você se dedica aos seus estudos? E isso tem a ver com a cultura de paz, né? A educação tem a ver com a cultura de paz, certo? Lembra da Malala? O que ela queria era ir para a escola. E você tem aproveitado o seu tempo? Pensando nisso, você tem feito as atividades do portal do Escola em Casa? Capricha nas atividades. A nossa aula termina por aqui e eu te vejo na nossa próxima aula. Tchau!